princípios tributários, né? As últimas limitações constitucionais ao poder de tributar dizem respeito às imunidades. O que é imunidade? É uma proteção estabelecida na Constituição, uma proteção dada a determinadas instituições ou objetos em relação à tributação. Ou seja, determinadas instituições e objetos não podem ser tributados. Ok, então vamos lá, nós temos sintetizado aqui nesse slide as imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal. Então nós temos a imunidade recíproca, que já vamos explicar. Nós temos a imunidade religiosa, imunidade política, imunidade de entidades sindicais de trabalhadores, imunidade de instituições de educação sem fins lucrativos, imunidade de instituições de assistência social sem fins lucrativos e imunidade objetiva, que é aquela relacionadas a livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Que, aliás, na proposta de reforma tributária, agora de 2020, foi apresentado um argumento para tirar essa imunidade objetiva sobre livros. O Paulo Guedes comentou que só lê livros e revista a classe alta, né? A classe baixa não lê livros e revistas. Então ele quer tirar essa imunidade objetiva. Mas vamos explicar cada uma delas com mais detalhe, né? Então, é vedado à União, Estado e Município instituir imposto sobre, vamos lá, o patrimônio, a renda ou os serviços um dos outros. Essa é a imunidade recíproca. Imunidade recíproca. Uns dos outros significa o seguinte, é vedado, proibido a União tributar, aliás, aplicar imposto, isso aqui se refere só ao imposto, tá? Atenção. Aplicar imposto, né, sobre patrimônio, renda e serviços de instituições e do próprio ente estadual ou do ente municipal. Então vamos lá, o imposto da União é o ITR, Imposto Territorial Rural. Se o Estado tem uma área, ele tem imunidade, não se aplica ITR. E o Estado tem ICMS, né? Então a União, que tem uma frota de veículos aqui em Santa Catarina, é aquela frota de veículos da União, e pode ser qualquer poder, pode ser o poder público, Ministério Público da União, pode ser a delegacia ali, Polícia Federal, aqueles veículos ali, tudo tem placa de Santa Catarina? Tem. Estão imunes ao IPVA, porque o Estado não pode tributar a União. E o Estado também não pode tributar o município. A Prefeitura Municipal tem uma frota de veículos, então existe uma imunidade. A frota de veículos do município não pode ser tributada pelo Estado. Não pode. Importante, eu dei exemplo de imposto, mas serve renda também. Agora, isso não se refere às pessoas que recebem, né? O governador do Estado não paga imposto de renda porque é governador. Não. É um dos outros, é a instituição, é o ente. Não tem nada a ver com a pessoa física, tá? Então, a renda, o que seria o imposto de renda incidiria sobre os juros de aplicação financeira do governo do Estado de Santa Catarina, né? O imposto de renda é um tributo da União, não pode. Né? O Estado de Santa Catarina tem um fundo lá de aplicação financeira e dá juros aquilo, juros. Normalmente as pessoas pagam 15% sobre aquele juro. Aí, nesse caso, o Estado, aquele fundo está imune, não pode ser cobrado o imposto de renda. Então, imposto sobre patrimônio e renda recebida um dos outros. B. Templos de qualquer culto. Então, as igrejas, os templos, genericamente, não são tributados. Aqui é também imposto sobre patrimônio, rendas e serviços. Então, o ISS não pode tributar o serviço dos padres, dos pastores. O ICMS não pode ser aplicado. O IPTU não pode cobrar o IPTU da igreja. Imunidade, está na Constituição. Tá certo? Então aqui já apresentamos dois, a recíproca e a religiosa. A vedação
relacionado ao inciso 4A, que é o primeiro, é extensivo às autarquias das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, você tem, por exemplo, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, é uma entidade, é uma autarquia, instituto, acho que é uma autarquia ou uma fundação vinculada ao governo do Estado de Santa Catarina. Então ela também está imune igual aos outros, né? Fundo Estadual de Saúde também está imune, né? Instituto Estadual de Educação também está imune, e assim vai, né? Então as fundações, as autarquias instituídas pelo poder público, e isso tanto nas finalidades essenciais quanto as delas decorrentes. Então está tudo imune ali. Agora vejam, desculpa, ainda em relação à letra A, né? Vedações em relação à letra A do parágrafo anterior, não se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados à exploração de atividade econômica regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Bom, eu li isso aí, é um pouco difícil de entender, mas na prática não é tão difícil. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e qualquer fundação, autarquia, empresa pública que esteja no mercado competindo, presta serviços, elas não têm essa imunidade. Elas pagam tributo, por quê? Porque senão elas afetariam a concorrência, né? Prejudicariam a concorrência. Elas iam quebrar os bancos privados. Então, essas instituições, elas pagam tributo normal. Então, se você tem, por exemplo, a Embraer era pública, né? Ela pagava normal. Fundação e autarquia. Bom, o exemplo, na verdade, são atividades econômicas. Não é muito comum a gente ter fundação, não me lembro agora de fundação e autarquia com atividade econômica, mas a gente pensa assim, Celeste, que é do governo, é uma sociedade de economia mista. A Casan é do governo, eu não sei se ela é sociedade de economia mista ou empresa pública, mas elas pagam tributo normalmente, para não concorrer porque elas estão nessa exceção aqui, tá? Que está escrito aqui. Ok, continuando. É vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto, a gente já viu. Letra C. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendido os requisitos da lei. Então vamos lá. Aqui no item C, nós temos várias imunidades. Aqui no item C a gente tem aqui, a imunidade política, a imunidade de sindicato de trabalhadores, a imunidade de instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Está todo nesse C aqui. Agora é o seguinte, existem requisitos para se alcançar essa imunidade, que eu já vou ler, e existe um outro detalhe, o seguinte, que diferente das fundações e autarquias públicas, essas vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e serviços relacionados às atividades essenciais das entidades. Ou seja, não inclui as delas decorrentes, ou seja, não é ampla, é só atividade essencial. Então, quando você fala da educação sem fins lucrativos, é só a educação. Se por acaso lá no colégio catarinense, que é sem fins lucrativos, você tem uma atividade comercial, sei lá, venda de livros associadas ali, aí você teria uma tributação de ICMS, as tributações normais, né? Isso dá muita discussão, porque ali no caso catarinense não usei bem, porque está vinculado também a um templo, né, uma religião, uma igreja, né, e vende pela igreja, daí também já é uma outra dificuldade, né? E vejam que a igreja também, né? A letra B também está nessa condição. Somente patrimônio em relação às atividades essenciais. Aí tem várias discussões, né? Tem uma briga no Supremo Tribunal Federal de que a igreja tinha ao lado da igreja e associado, obviamente, à atividade, o cemitério. E a igreja ganhava dinheiro com aquele cemitério, obviamente. E aí tinha uma discussão se aquilo era ou não atividade
é essencial ou se era dela decorrente, né? Tem uma discussão lá, não me lembro qual é a decisão, mas o fato é que, se é público, autarquia, fundação pública, é atividade essenciais e as delas decorrentes. Mas se não é público, se é igreja, se é entidade sindical, de empregado, patronal não entra aqui, de empregado, se é instituição de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, aí esse caso daí tem que só a atividade essencial, as delas decorrentes não, tá? Tem um outro comentário que antes de eu ir para os requisitos, que eu acho que não tem mais nada aqui, que eu gostaria de fazer. Tem um exercício na lista que ele pergunta o seguinte, sobre essas imunidades, e ele pergunta qual a instituição que, além das imunidades sobre impostos, sobre patrimônio, renda e serviço, também alcança, é imune sobre as contribuições, tá? E esse exercício, a resposta instituições de assistência social. E a explicação é o seguinte, as contribuições, elas servem, na maioria delas, para financiar a Seguridade Social. Compõem a Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Então, a assistência, quando você tem uma instituição de caridade, lar dos idosos, sem fins lucrativos, ela presta um serviço que está no contexto da Seguridade Social. Então, aí você não tem cobrança de tributo. Porque a igreja, o sindicato, a unidade política, os partidos políticos, elas não fazem nada dessas três coisas da Seguridade Social. A assistência, a educação também não faz. O que é Seguridade Social? Saúde, assistência e previdência. Então, a assistência social é como se o Estado dissesse assim, tu vai fazer uma coisa que a gente gostaria de fazer, então eu vou te dar imunidade, você não precisa contribuir para a Seguridade Social, porque você faz Seguridade Social, tá bom? Então essa é a perguntinha que eu queria fazer esse comentário. E aqui, no finalzinho, tem assim, atendidos os requisitos da lei. Lá no CTN tem os requisitos da lei, que são não distribuir qualquer parcela do patrimônio de renda, qualquer título, distribuição para sócios, para diretores, não pode. Se distribuir, perde a imunidade. Assim, perde uma imunidade da Constituição. 2. Aplicar integralmente no país os recursos da manutenção dos seus objetivos institucionais. Aí eu fico pensando assim, tem imunidade, por exemplo, a Igreja Universal, né, que tem um império, uma força, tem o dono da empresa não mora, da igreja não mora no Brasil, né? Então, certamente provavelmente uma parte do dinheiro que é recolhido aqui dos fiéis vai para o exterior, não é? Então esse item, será que ela continua com imunidade ou não? Não é uma questão a se refletir? E assim poderia a gente refletir sobre outras situações, mas um requisito está no CTN é que eles devem aplicar todo o recurso na manutenção dos objetivos institucionais no país e na manutenção dos objetivos institucionais. E 3, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, não pode acontecer aquela situação de lucro presumido, que a gente já conversou, né? De que não merecem fé a escrituração. Não, tem que ter contabilidade bonitinho, com livros, que o fiscal, quando for lá, possa identificar que ela não distribui qualquer parcela do seu patrimônio da renda, de que aplica integralmente o valor no país e nos objetivos principais. Se a contabilidade for mal feita, está escondida, não está, aí também vai perder a imunidade, tá? Então, terminando essa questão das imunidades, a gente vai para o próximo, deixa eu ver. Imunidade objetiva, rapidinho. Imunidade objetiva é aquela imunidade que proíbe o Estado de tributar imposto, patrimônio, renda e serviço de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão, né? A imunidade não alcança as publicações veiculadas em meios digitais, como DVD, CD e fitas de vídeo, né? E esse aspecto particularmente está sendo discutido agora, está querendo tirar esse tipo de imunidade. Então o livro
não paga ICMS, não paga IPI, não pode haver incidência. Nem o livro, nem o papel que é destinado para o livro, e nem revista caras e boca, nem revista de violão, nem revista nenhuma, tá? Ok, pessoal, vamos terminar por aqui, continuando.